Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco recebe o líder da oposição no Senado, Randolph Rodrigues, que foi eleito pelo partido Rede do Amapá. Senador, boa noite. Boa noite, uma satisfação, uma honra enorme estar com você, Fernando. Senador, o senhor participa dessa reunião, a COP25, que está acontecendo em Madrid, na Espanha, e trata do clima. Que tipo de medidas podem ser tomadas numa reunião dessas que podem afetar o Brasil para o bem ou para o mal? Bom, primeiro, consolidar uma decisão, as decisões anteriores do Acordo de Paris, de redução... O que é o Acordo de Paris para os nossos telespectadores entenderem? O Acordo de Paris é uma convenção internacional da qual o Brasil faz parte, que estabelece metas para a redução da emissão de CO2 na atmosfera, de emissão de gás carbônico na atmosfera, que terá como resultado a redução do aquecimento global, que nos próximos anos, em especial desse século, será central para colocar fim ou não a várias espécies e comprometer, inclusive, a vida humana no planeta. Pelo Acordo de Paris firmado, as metas a serem estabelecidas são estabelecidas entre 2020, 2025 e 2030. E a meta geral é, pelo menos, reduzirmos o aquecimento global em, pelo menos, 2 a 3 graus nos próximos 50 anos. Agora, tudo que a gente ouve é que o Brasil já tem uma matriz de energia renovável muito maior em percentual do que outros países, que ele, em teoria, está em condições melhores do que outras nações grandes como a nossa para atingir as metas desse Acordo de Paris. Ou isso está em risco nesse momento? Nós temos todas as condições de sermos uma potência ambiental global. É importante nós compreendermos isso. A questão do clima, a questão ambiental pode tornar nações do mundo do século XXI potências globais. Me parece que falta esta compreensão por parte hoje do governo brasileiro, por parte do nosso Ministério das Relações Exteriores e do nosso Ministério do Meio Ambiente. E o Brasil é uma das nações do mundo que tem o maior potencial para apresentar. Temos a maior floresta tropical do planeta, temos o potencial de matriz de energia eólica e energia solar que não tem em outros lugares. Isto nós temos que apresentar para sermos um diferencial nesta Conferência do Clima. Mas o que o governo poderia fazer a mais do que está fazendo? Reduzir o desmatamento. É verdade que nós temos 2 momentos neste ano de 2019. Né? Veja, nós tivemos o aumento do desmatamento, aí as medidas de GLO tomadas pelo governo, de garantia de lei e de ordem, né, que foram tomadas no mês de agosto, que resultou em setembro uma pequena redução, mas nós tivemos agora, os últimos dados do INPE, uma ampliação do desmatamento só comparável ao ano de 2008, ou seja, de 10, 11 anos atrás. E tem alternativas para reduzirmos e para o Brasil se apresentar como essa potência ambiental global. Eu apresentei no Congresso Nacional o projeto de lei 6719. O que é esse projeto de lei? Nós transformamos, colocamos a termo, digamos assim, o PPCDAM, que era o Programa de Combate ao Desmatamento da Amazônia, que foi implementado no Ministério do Meio Ambiente durante a gestão de Marina Silva e que resultou nos menores índices de desmatamento dos últimos 20 anos, eu transformei neste projeto de lei. Aprovar um projeto de lei desse tipo pode ser um produto concreto que o Brasil pode apresentar para o exterior. A outra coisa, Fernando, é errado o argumento que diz que desenvolvimento sustentável, que preservação do meio ambiente é antagônico a desenvolvimento, principalmente para a Amazônia. Veja, se nós pegarmos os dados de crescimento econômico que nós tivemos na primeira década desse século, o nosso PIB cresceu a quase 4%, a produção pecuária cresceu a números jamais vistos, a produção de soja e de grãos cresceu e o desmatamento na Amazônia entre os anos de 2009, 2010 e 2011 tiveram os menores índices. Não obstante, é senso comum isso, a gente vê o governo atual do presidente Jair Bolsonaro falando que, de fato, quando a gente olha a curva de desmatamento dos últimos 20 anos aproximadamente, houve uma queda. Sim. Mas não houve um enriquecimento da população local da região norte, em parte ali da região nordeste também, ou do centro-oeste.
compatível com essa redução aí do desmatamento? Como é que se responde a isso? Vamos colocar em termos, Fernando. No ponto de vista da Amazônia, a Amazônia, as grandes cidades da Amazônia cresceram com a economia nacional no período em que o desmatamento foi reduzido, a produção de soja bateu todos os recordes e a produção pecuária bateu todos os recordes. Ou seja, é possível geração de riqueza e não sendo contraposto, não sendo antagônico aos nossos commodities, inclusive a nossa produção pecuária. Segundo, nós iniciamos essa conversa dizendo que as grandes potências do século XXI serão potências globais. Hoje é uma realidade o mercado de carbono no mundo. Poucos sabem que o maior climatologista do mundo é um brasileiro chamado Carlos Nobre. E ele desenvolveu uma tese chamada Amazônia 4.0, que fala que a grande revolução tecnológica que pode ter para gerar riqueza para as populações amazônicas é a riqueza dos produtos da floresta, a partir dos produtos que podem ser desenvolvidos e a partir do mercado de carbono para compensação que nós podemos resgatar internacionalmente. Houve uma controvérsia recente sobre dinheiro que países desenvolvidos doam para países como o Brasil que precisam preservar o meio ambiente. Qual é a sua avaliação sobre isso? Se o Brasil merece ou não receber esses fundos do exterior que ajudam o Brasil a preservar o meio ambiente? Merece, o Brasil tem que continuar fazendo por merecer. Eu acho que é inaceitável qualquer tipo de declaração de não aceitar, por exemplo, o Fundo Amazônia. E é bom nós entendermos que foi o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia ele foi um acordo firmado entre duas potências europeias e outras nações também, mas principalmente pela Noruega e pela Alemanha, que surgiu entre os anos de 2007 e 2009, a partir do surgimento que ocorreu nesse período, a partir do surgimento deste programa que falei aqui para você, do PPCDAN. Nesse período foi adotado esse programa, o Programa de Redução do Desmatamento da Amazônia. Esta medida foi vista pelos países europeus como medida efetiva de redução de emissão de CO2 na atmosfera e, por isso, foi criado o Fundo Amazônia, que possibilitou a dotação financeira orçamentária na Amazônia, que viabilizou vários projetos sustentáveis na região. Então, o fundo tem que ter, porque o Brasil contribui internacionalmente para a redução da emissão de CO2. Qual é a sua avaliação do desempenho do ministro Ricardo Salles nessa área? Trágica. Por quê? Acho que, porque, em primeiro lugar, toda a governança ambiental foi desmantelada. O IBAMA foi desmantelado, a fiscalização do IBAMA passou a ser criminalizada, o ICMBio deixou de ter a atuação que passou a ter. As declarações deles são ideologizadas, Fernando. Mas, senador, esses organismos não estavam também com as suas estruturas obsoletas e eram ineficazes e não era necessário dar um choque ali nessas entidades? Um choque para aperfeiçoar o funcionamento, eu concordo plenamente. O que eu não concordo é inibir a atuação e a fiscalização. E o que eu concordo e o que eu discordo veementemente são as declarações ideologizadas do ministro. Convenhamos, ir a partir do que estava acontecendo lá no Nordeste e dizer que aquilo foi obra de um navio do Greenpeace que jogou óleo no oceano, não tem cabimento, não tem racionalidade. Ir na Amazônia e dizer que quem está tocando fogo na Amazônia são as organizações não governamentais, ou junto com o presidente da República falar que a responsabilidade é de Leonardo DiCaprio, chega a não só ser nonsense, chega a tratar um assunto sério como se fosse galhofa. Então, esse tipo de comportamento não trata a questão do meio ambiente de forma séria. O senhor assinou a CPI da Amazônia. Uhum. Aparentemente não andou isso para avaliar o que aconteceu lá, desmatamento, etc. Em que situação ficou essa CPI? Teve duas CPIs que são similares. Uma que nós propusemos, essa que você cita, da Amazônia, e outra proposta pelo senador Plínio Valério, colega meu do Amazonas. A do senador Plínio Valério para investigar a atuação de organizações não governamentais. Como nós só conseguimos as assinaturas e como elas só foram instaladas agora, na semana passada, e como o ano legislativo já está funcionando, não tinha razão de ser colocá-las para funcionar há 2 semanas do fim do ano legislativo. Então, construímos um acordo para reiniciar o ano legislativo em fevereiro
nós fazemos a instalação das duas comissões parlamentares de inquérito. O que essas comissões parlamentares de inquérito vão apurar exatamente? O caso, a CPI que nós propusemos e que eu advogo, nós temos que identificar quais são as razões que levaram ao aumento do desmatamento na Amazônia no último período e, em decorrência disso, o surto de incêndios que ocorreu principalmente no mês de agosto. E apresentar alternativas. O senhor falou agora há pouco sobre os produtos que são a riqueza da Amazônia e que podem ajudar a trazer desenvolvimento para aquela região. Agora, quando a gente olha para a Amazônia, há muito tempo, a região para a Amazônia Legal, como se diz que são vários estados, não é só o estado do Amazonas, a gente olha que a indústria do turismo é muito atrofiada, é muito pequena. Quando há um interesse gigantesco de brasileiros, de estrangeiros para irem à Amazônia fazer turismo. Por que o turismo de alto nível ou para a classe média também nunca deslancha na Amazônia? Eu sou, inclusive, testemunho disso. O meu estado faz fronteira com a França. A cidade que faz fronteira com a França... O senhor está dizendo a França por causa da Guiana Francesa. A cidade que faz fronteira com a França, com a Guiana Francesa, é Oiapoque do lado brasileiro e São Geórgio do lado francês. É incrível o movimento de franceses da França continental que vão até a Guiana Francesa e querem conhecer Oiapoque, querem conhecer a Amazônia brasileira, querem desfrutar das pousadas, querem adentrar para ver as riquezas que tem no meu estado. Então tem um potencial fantástico disso. Agora nós temos poucas políticas para isso. Uma delas é que nós temos, em relação à nossa malha aérea, nós temos, por exemplo, uma malha aérea da Amazônia voltada para o Centro-Sul e pouco voltada para a sua própria integração. Um turista, ao chegar em Belém ou ao chegar em Manaus, é mais fácil ele de lá se deslocar para Brasília, se deslocar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, do que aprofundar-se na Amazônia, que, como você muito bem sabe, é 2/3 do território nacional. O turismo é uma das divisas que tem um potencial enorme de gerar renda, de gerar riqueza, de criar dividendos para a Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro acaba de transformar a Embratur em uma agência reguladora. O senhor tomou conhecimento disso e acha que essa medida pode ajudar a Amazônia a ter mais turismo? Essa medida, sim. Transformar a Embratur em agência reguladora é uma medida que eu apoio. Na mesma medida provisória, tem outros aspectos que eu considero que devemos debater melhor. Por exemplo, tem um dispositivo que retira do SEBRAE 15% do seu orçamento. Talvez as que a gente não tenha muita dimensão do que é o SEBRAE. Para a Amazônia, o SEBRAE é uma instituição fundamental para a formação do pequeno, do microempreendedor. Tomar uma medida desse tipo, só pensando no mercado financeiro da Avenida Paulista, é uma medida de quem não tem a dimensão do que significa uma instituição como essa para o desenvolvimento do pequeno empreendedorismo em todo o Brasil. Então, esse aspecto da medida eu acho que tem que ser ajustado. Agora, a transformação da Embratur em agência reguladora é uma medida que apoio. Da onde vai vir o dinheiro, então, para a agência reguladora do turismo, agora a Embratur, né, o caso, se não tirar do SEBRAE? Não, mas tem outras fontes. Inclusive, não está diretamente correlacionada à retirada do SEBRAE indo para a Embratur. Ou seja, a retirada do SEBRAE não tem a destinação que está sendo estabelecida na medida provisória. A medida provisória estabelece as fontes para a criação da Embratur como agência reguladora sem prejuízo do SEBRAE. Então, não se justifica. Por que o SEBRAE é tão importante para a região amazônica? Não só para a região amazônica, para o Nordeste e principalmente para o pequeno e microempreendedor, porque ele que faz a capacitação desses trabalhadores que não tem outro espaço em outra instituição no Brasil que o faça. Eu tenho um exemplo concreto no meu estado do Amapá. Nós tivemos 2 empreendimentos populares, o mercado central da cidade, onde só pobre, só pequeno empreendedor, só microempreendedor, e a Feira Maluca, num bairro periférico da cidade, e os empreendedores, os feirantes, foram capacitados através do serviço do SEBRAE. O senhor pertence à Rede Sustentabilidade, que é um partido que foi capitaneado bem no início, sobretudo pela ex-senadora Marina Silva. O senhor foi de um outro partido antes, também de esquerda, considerado de esquerda, e o seu partido pequeno não passou o que a gente chama de cláusula de desempenho, tem várias dificuldades para funcionar dentro do Congresso, tem poucas verbas públicas. Como o seu partido se define hoje em dia e como será possível fazer com que ele sobreviva daqui para frente? Primeiro, Fernando, mesmo a gente tendo sido alvo da cláusula de barreira, nós defendemos a cláusula de barreira.
porque a gente temos que pensar menos nos partidos e pensar mais na nossa democracia e nos interesses nacionais. Só para o nosso telespectador entender, a cláusula de barreira de desempenho é um percentual mínimo de votos que um partido tem que ter nacionalmente na eleição para a Câmara dos Deputados, sem o qual, sem esse percentual mínimo, não tem acesso franco a dinheiro público, a tempo de TV, enfim, há vários benefícios que os outros partidos têm. Exatamente. Então, nós não alcançamos, mesmo tendo apoiado a cláusula de barreira, nós não recebemos os recursos do fundo partidário, mas defendemos e continuamos defendendo, porque não considero execuível e possível um sistema partidário que tem 30, 40 partidos e que se funda partido político, assim como muda de roupa no guarda-roupa na manhã para a tarde, né? Então, é necessário que tenhamos estabilidade para o sistema partidário político para o bem da nossa democracia. Então, nós defendemos a cláusula de barreira. A rede, terá que encontrar uma alternativa. Nós estamos muito bem continuando a sobreviver, tanto é que eu estou no Senado, nós temos uma bancada no Senado de 3 senadores e respondo pela oposição no Senado, né? Mas eu argumento e eu defendo que nós construamos uma aproximação com o Partido Verde, porque a eleição de 2022 pode comprometer também a viabilização da cláusula de barreira pelo Partido Verde. E no Brasil não pode ficar sem um partido ambientalista, né? E os 2 partidos ambientalistas que defendem a sustentabilidade nesse país são a Rede e o Partido Verde. Ou seja, o PV, Partido Verde e a Rede podem eventualmente se fundirem até 2022. É o que eu advogo e o que eu tenho trabalhado e o que eu tenho insistido para uma aproximação e a fusão dos 2. E o senhor enxerga espaço hoje em dia para partidos pequenos, como são os 2, Rede e PV, mesmo juntos ainda vão ser muito pequenos, de terem um candidato próprio a presidente em 2022? No atual momento, Fernando, eu quero advogar a construção de um campo político. Um campo político que saia dos extremismos e da polarização hoje no Brasil. Nós temos o lulopetismo de um lado, o bolsonarismo de outro. E eu não acredito que o Brasil possa ser restrito a esses 2 campos. E eu estou procurando advogar e construir um campo político independente nesse sentido. Tenho dialogado com o PDT, ainda nesta semana tivemos uma reunião envolvendo o PDT, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Verde, a Rede, e queremos encontrar outros partidos que busquem essa mesma forma de atuar e de agir. O senhor está dizendo isso, tem um movimento de alguns partidos chamado Movimento pelo Centro, que é comandado, em certa medida, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O senhor tem alguma afinidade com esse movimento que busca construir o chamado centro político? Eu tenho afinidade com qualquer movimento que busque fugir hoje no Brasil da polarização. Agora, o centro procurado a ser construído pelo deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é um centro mais liberal, é um centro mais à direita, né? Então, nós temos algumas diferenças políticas da perspectiva que está sendo construída. Mas saúdo a iniciativa por parte dele, porque, repito, o Brasil não pode ficar amarrado e restrito aos 2 extremos que hoje estão colocados, como se no Brasil só tivesse isso. O senhor acha que é possível construir um consenso de centro no Brasil a esta altura com tamanha polarização que há na política? Para o bem da democracia é necessário e é fundamental. E é isso que estamos procurando do ponto de vista, digamos, do centro democrático progressista mais identificado com a chamada centro-esquerda. É isso que estamos tentando. Porque qualquer regime... A democracia, eu acho que é imune a muita coisa, né? E nós estamos vivendo tempos atuais em que até aqueles que argumentam, tentam, conspiram contra a democracia, falam em nome da democracia. Mas nós não podemos submetê-la a testes quase cardíacos, testes quase de sobrevivência, como estamos, lamentavelmente, submetendo no Brasil ultimamente. Não é segredo que a economia caminha muito junto com a política e vice-versa. Há sinais no Brasil de que a economia finalmente parece que vai entrar num ciclo mais positivo, com crescimento em vários setores. Dessa forma, qual é a sua avaliação sobre a política econômica, que é liberal do presidente Jair Bolsonaro? Tem algum aspecto positivo que o senhor consideraria que foi adotado?
Olha, eu sempre temo, eu não tenho nenhuma oposição a medidas liberais. Eu tenho oposição a medidas de retirada de direitos dos mais pobres em um país que é um dos mais desiguais do mundo. A MP, a medida provisória editada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, é um ponto nesse sentido, a chamada MP Verde e Amarela. Ela estabelece, ela faz a taxação do seguro-desemprego, ela, entre outras coisas, estabelece que fiscalização do trabalho em repartições não podem autuar para fechar repartições, estabelece a possibilidade de convocação para trabalho no domingo, ou seja, ela faz a taxação, reduz a multa rescisória do FGTS, isso depois de nós termos aprovado uma reforma da Previdência que retirou direitos sociais. Eu temo medidas sociais que aprofundem a desigualdade no Brasil. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, sobre trabalhar no domingo. Tem muita discussão sobre isso. Desde que seja remunerado, desde que seja de comum acordo, qual é o problema de haver trabalho no domingo? Se houver acordo entre as partes, tudo bem. Na MP, há a possibilidade de convocação. Então, me parece que isso daí foge às regras da própria Organização Internacional do Trabalho, que fala de guardar o domingo. Aliás, foge até o princípio judaico-cristão da contemporaneidade, que diz que o domingo deve ser sempre guardado, que vai além da própria Organização Internacional do Trabalho. O senhor não acha que esse dispositivo é realmente para convocar quando há uma emergência? Veja, por exemplo, eu sou jornalista. Quando há alguma coisa acontecendo no domingo, eu tenho que trabalhar. Numa época de Natal, por exemplo, onde o comércio é muito acionado, os funcionários são convocados a trabalhar. Mas a tradição é convencionar isso entre as partes, né? Se isso for convencionado, na função, obviamente, de jornalista, faz parte do mistério, né? Tem o princípio de não tratar tratar os desiguais desigualmente na medida que se igualam, né? Todas as profissões, obviamente, não são iguais. Há uma exceção para a função, por exemplo, que você exerce, mas isso não pode ser a regra, né? Isso não pode ser a regra para todos os ramos e para todas as atividades profissionais. Estabelecendo a possibilidade da negociação entre as partes, não é isso que está estabelecido na medida provisória, digo de passagem, né? Então, na minha convicção, isso ofende regras internacionais do trabalho e regras adotadas em outros locais. E, para mim, o mais grave, Fernando, é o aprofundamento da desigualdade. A gente taxa seguro-desemprego, nós reduzimos a multa de indenização por demissão no FGTS. Nós reduzimos a própria parte do trabalhador no FGTS. Tudo isso aprofunda, assim, num país que temos cada vez mais o trabalho precarizado, temos 40 milhões de brasileiros no trabalho precarizado hoje, 60 milhões de brasileiros estão endividados. Nós podemos estar levando a um colapso social grave. Agora, o senhor mencionou a medida provisória que criou o programa Verde e Amarelo do presidente Bolsonaro, que basicamente, em teoria, seria para incentivar a criação de empregos para os mais jovens. Sim. Aí, dentro dessa medida, eles precisam de dinheiro e inventaram de fazer o seguinte, taxar quem recebe seguro-desemprego com o INSS. Uhum. Agora, eu pergunto para o senhor, realmente isso não acontece hoje, mas tem algumas pessoas que recebem R$ 1.500 de salário e pagam INSS. Aí tem um outro que fica desempregado, recebe R$ 1.500 e não paga INSS. Por que seria injusto? Porque isso fere o princípio do que é o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é uma verba indenizatória, é o amparo social do Estado para aquele cidadão, para aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade e para que está numa situação de vulnerabilidade provisória. O seguro-desemprego, o Estado não pode pagar indefinidamente o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é assim, desde a sua origem contemporaneamente na França, em qualquer lugar, é pago para uma situação transitória, porque a ideia é que aquele trabalhador, em um determinado momento, e que não dure muito tempo, volte a trabalhar, volte a gerar renda e volte aí sim a contribuir com o INSS. Ou seja, a chance de esse dispositivo da medida provisória do Programa Verde e Amarelo passar a taxar o seguro-desemprego é pequena. Não, o governo tem maioria no Congresso para aprovar várias medidas como teve. Nós vamos apresentar resistência em relação a esse dispositivo da medida provisória. Agora, que aspectos o senhor vê de positivo nas medidas liberais introduzidas pelo presidente Jair Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes? Tem uma medida provisória, por exemplo, que, por falta de competência do governo, ela caducou, que é uma medida provisória que facilita o registro de empresas mercantis. Ela caducou e o que eu fiz
mesmo sendo líder da oposição, estendia a mão generosa para reapresentá-la como projeto de lei. Não conseguimos ainda aprovar na Comissão de Assuntos Econômicos, e eu acho que falta um pouco de percepção, bom senso, falta articulação do governo, porque essa é uma medida, por exemplo, do próprio governo que nós representamos. Eu procuro atuar, eu com muita honra assumo a posição de ser líder da oposição no Senado, Fernando. Mas eu tenho, para mim, como princípio, nem situação automática, nem oposição intransigente. O programa econômico do presidente Jair Bolsonaro indica um desejo de privatizar ao máximo as empresas públicas. Para o senhor, tem alguma empresa pública que jamais deveria ser privatizada? O setor elétrico, eu tenho resistência, porque é um setor estratégico, não é setor estratégico. O setor elétrico, o setor de energia em geral. É o setor de energia em geral. Né? Aí eu diria, o setor elétrico, que é a geração de energia elétrica, Eletrobras, e aí junto com isso também as empresas, a Petrobras, por exemplo, que já se fala e já está em curso a privatização de subsidiárias. E o setor público bancário. Veja, Fernando, nós já temos um monopólio dos bancos no Brasil. Nos Estados Unidos nós temos 5 mil bancos. No Brasil nós temos 5. 3 privados e 2 públicos. E, via de regra, os que saem dos públicos vão servir aos privados. Se nós ainda formos privatizar os bancos públicos, né, qual vai ser o papel dos bancos públicos que tem uma tarefa central na indução da economia brasileira para ser cumprido? Eu acho que esses setores, eu tenho oposição a que esses setores tenham privatização. Portanto, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil... Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E a respeito daqueles outros bancos menores também, o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e outros? Eles cumprem um papel que também é da indução e do fomento. Olha, o Banco da Amazônia é o banco que cuida do FNO, do Fundo Constitucional do Norte. Da mesma forma, o Banco do Nordeste, do Fundo Constitucional, do Fundo também de Incentivo e de Fomento para a Economia Nordestina. Portanto, essas instituições bancárias, esses bancos públicos que cuidam do fomento, eles são estratégicos para o Estado brasileiro induzir a própria economia, inclusive mesmo que a orientação econômica seja de um governo liberal. Deixa eu fazer uma provocação. Esses bancos existem há muitos anos. Não obstante, a ideia inicial é de Celso Furtado deles. Pois é, mas não obstante, a região Nordeste, a região amazônica parecem que não se beneficiam desses bancos no sentido do que o senhor está falando. Será que eles funcionam da maneira correta? Será que eles realmente são necessários? Aí é o seguinte, aí é a história da vaca e do carrapato, né? Vamos curar o carrapato, mas não vamos matar o gado. Se os bancos não estão funcionando, ou em determinados períodos, ou durante um período não funcionam, eles têm que começar a funcionar. A ideia desses bancos públicos foi idealizada por Celso Furtado aí dos anos 50 e 60, junto com o surgimento da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e que cumpriram um papel em momentos diferentes da história brasileira para o desenvolvimento das regiões. O governo deixou para 2020 agora a apresentação de 2 reformas muito importantes, a administrativa e a tributária. O senhor acha necessário fazer essas 2 reformas? Principalmente a tributária. Agora temos que construir o consenso sobre qual é a tributária. Tem ideias que estão se passando nós temos primeiro fazer o diagnóstico. Como é o sistema tributário brasileiro? É um sistema regressivo. Aqui no Brasil, os mais pobres pagam mais tributos do que os mais ricos. Ou seja, o Brasil teria que inverter isso. Tem que inverter isso. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que, por exemplo, avião não paga IPVA, jatinho não paga IPVA, avião até paga o leasing, mas jatinho não paga IPVA, iate, jet ski não paga IPVA. Então, isso é só um exemplo concreto e material. Nós temos que inverter essa lógica do sistema tributário brasileiro, que é um sistema mais regressivo, que penaliza mais os mais pobres. Nesta semana que acabou, o Congresso deu uma demonstração aí importante de querer reduzir gastos públicos. Sustentou um veto do presidente Bolsonaro à lei que pretendia fazer com que voltasse aquela propaganda partidária de todos os partidos o tempo todo na TV. A posição do seu partido foi muito a favor, o senhor sustentou isso em tribuna.
Qual foi a dificuldade para convencer os seus colegas no Senado e por que a Câmara, no caso da Câmara, a Câmara queria manter? Nós defendemos o veto do presidente da República, nós e o Novo. O destaque apresentado foi pelo Novo, apoiado por nós, assim como outros destaques para a manutenção do veto do presidente da República. É por isso que eu tenho afirmado, tem temas, a oposição não pode ser ao Brasil. Este é um tema claro, esse é um tema de um casuísmo dos políticos e do Congresso Nacional. Antes da legislação, antes do mês de outubro, neste ano, foi apresentado um projeto às pressas, aprovado às pressas na Câmara, modificado pelo Senado, mas aprovado a versão final de novo às pressas o que ia acontecer? Pela Câmara. É um projeto casuístico de modificação da legislação partidária e eleitoral para beneficiar o sistema eleitoral político brasileiro no sentido de manter essas oligarquias que existem à frente dos partidos políticos e aumentar os recursos que são destinados aos partidos políticos. O que tinha, entre outras coisas, nesse projeto? Era o retorno dos programas partidários. Na TV e no rádio. Na TV e no rádio. Aqueles programas que são fora do período eleitoral, ou seja, nos 6 meses que antecede o período eleitoral. Isso custaria para os cofres públicos, Fernando, 460 milhões de reais por ano. Em 2 anos seria quase 1 bilhão de reais em valores corrigidos. Outra distorção deste projeto era a possibilidade de multas eleitorais serem pagas com recursos do fundo partidário. Veja que excrescência. O cidadão comete um delito durante o processo eleitoral, comete um crime, e aí utiliza recurso público do fundo partidário para pagar o delito. Tanto mais, tanto menos, é como se eu tivesse uma infração no trânsito e fosse lá no Detran pedir para o Detran pagar a minha multa pela infração que cometi. Esses são 2 dos absurdos. Vou citar um terceiro. Flexibiliza a lei da ficha limpa. Estabelecia que a data para verificação das condições de elegibilidade passa a ser a posse e não mais a data do registro de candidatura. Qual a consequência concreta que teria isso para o sistema político eleitoral? Primeiro, é de instabilidade. Nós teríamos centenas de registros de candidaturas de pessoas que foram eleitos e não iam acabar tomando posse. E segundo, era a flexibilização da própria lei da ficha limpa. Então, tivemos destaques apresentados pelo Novo na Câmara em relação aos programas partidários e teve um destaque da Rede e do Cidadania em relação às multas. O presidente da República, isso foi aprovado pelo Congresso em outubro, o presidente da República corretamente vetou, e eu quero aqui dizer, sou líder da oposição ao governo Bolsonaro, mas o presidente da República corretamente vetou e nós sustentamos o veto, a contrário senso de partidos que apoiam o presidente da República. Partidos que têm votado o presidente da República, neste caso, foram favoráveis à derrubada do veto. E alguns contra também, porque o Partido dos Trabalhadores, que é a oposição, queria derrubar o veto. Sim. Não, boa parte da oposição foi favorável à derrubada do veto, né? Mas nós conseguimos uma vitória que eu considero muito importante. Essa semana nós conseguimos a manutenção do veto em relação ao programa partidário, que é este que custaria aos cofres públicos 1 bilhão de reais em 2 anos. É muito interessante esse exemplo, porque é uma demonstração de partidos que são críticos ao presidente da República, no caso a Rede Sustentabilidade, o Novo, em certa medida também, que votaram a favor de uma decisão do presidente. Eu queria mencionar um outro aspecto que um grupo ligado ao presidente da República, inclusive um de seus filhos, Eduardo Bolsonaro, que é deputado, defende, que é a redução do número de deputados e de senadores no Congresso. Esteve aqui nessa cadeira outro dia, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se manifestou contra essa medida. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, também é contra. Acham que o Brasil precisa ter 513 deputados e 81 senadores. Esse não é o problema. O senhor é relator desse projeto que reduz o número de deputados e senadores. Qual é a chance que isso tem de prosperar? Eu sou relator, apresentei o relatório pela aprovação desse projeto. É bom, só comentando, eu tenho diferenças antagônicas com o deputado Eduardo e não tenho nenhuma pretensão de fazer aproximação dessas diferenças. Eu quero manter essas diferenças. Mas esse aspecto é mais do que necessário e razoável. Veja, nós tivemos já na história brasileira um número de representação no Congresso bem menor.
até 1977, até antes de 1988, nós chegamos a ter 400 e poucos, 490, 480 deputados federais. Me permito fazer propaganda do Poder 360. O Poder 360 fez, inclusive, um levantamento muito a miúde da evolução da representação do Congresso Nacional ao longo do tempo. Tem que ter um ajuste. Qualquer reforma política tem que partir daí. Porque qualquer reforma política... Para quantos deputados reduziria a Câmara dos Deputados hoje, que tem 513, pelo seu projeto, aproximadamente? Pelo nosso relatório final, nós tiraríamos 1/3 do Senado, que eu considero razoável. Nós não precisamos ter 3 senadores por estados. E nós reduziríamos os números de deputados para, salvo melhor juízo, 480. Ou seja, de 513 deputados para cerca de 480 e de 81 Senado, para 54. Exatamente. Nós tiraríamos 1/3 e também, com isso, unificaríamos as eleições para o Senado. Passaríamos a ter uma eleição única ao invés de termos 2 eleições a cada 4 anos. Entendi. Agora, os que defendem essa medida argumentam que seria uma contribuição pequena em valores, na verdade, mas muito simbólica para a população, que seria o Congresso reduzindo um pouco os seus custos. Aqueles que são... Palavra convence, exemplo arrasta. Eu acho que nós temos que dar exemplo. Agora, quem é contra diz assim, é um problema enorme, porque causaria muito distúrbio político e o benefício seria muito pequeno. Então, esse não é o problema principal do Brasil. Como é que o senhor responde a isso? Fernando, eu não vejo onde está o distúrbio. Qual seria o distúrbio em os Estados membros da Federação, ao invés de escolherem 3 senadores, passarem a escolher 2? Nós manteríamos o Senado como casa revisora do processo legislativo e como equilíbrio do Pacto Federativo e com a representação igual por Estado da Federação. Qual o distúrbio que foi criado nisso? Em relação à Câmara dos Deputados, nós manteríamos a representação do povo proporcional à população de cada um dos Estados-membros da Federação, só reduzindo a composição final. Então, não vejo qual o distúrbio a ser criado, a não ser um ponto favorável à sociedade brasileira, que é a redução dos gastos públicos. Na devida proporção, depois de milhões irem às ruas no Chile agora, o Chile tomou uma medida muito parecida. Reduziu o salário dos próprios políticos. Nós, e aqui tem que ser feita uma autocrítica dos políticos, temos que entender que nós não podemos nos distanciar cada vez mais do sentimento concreto da sociedade. Cada vez mais nos distanciamos, aí sim nós criamos ambiente para convulsões sociais. Se nós temos ampliação da desigualdade, medidas tomadas contra os interesses da ampla maioria dos brasileiros. E, além do mais, a representação dos políticos não se dar o exemplo, é um caldeirão muito complicado para a democracia. O senhor enxerga hoje o Brasil próximo de uma situação lá do Chile, com manifestações de rua? Tem 2 ingredientes aí que tem que ser sobrepesado por parte da elite econômica brasileira e por parte da elite política também. Um é esse que nós estamos sentindo aqui. A gente continua se distanciando do que pensa concretamente o seu Zé, o seu Joaquim, nas periferias, nas grandes cidades, nas pequenas, médias e grandes cidades do Brasil. Quando nós não tomamos medidas efetivas para reduzir a representação no Congresso, quando lá no Congresso quer aumentar os recursos do fundo partidário ou do fundo eleitoral, quando se toma medidas dessa natureza, se distancia. Segundo, quando se aprova medidas que ampliam a exclusão social e ampliam a desigualdade no Brasil, está se criando um caldeirão para a ebulição social. No caso da Câmara dos Deputados, nas democracias representativas, o que acontece é o princípio de um homem, um voto. Então, tem um número de cadeiras na Câmara, esse número de cadeiras é dividido pela população e daí você tem um número de vagas para cada estado. No Brasil, isso não acontece. Quando reduzir pelo seu projeto, isso aconteceria ou ainda haveria distorção? Acontecerá. Acontecerá e eu acho o seguinte, nós temos que dar cabo ao princípio citado por você, que tem luz na Constituição Americana na Revolução Americana de 1776, na sua Constituição seguinte. Nós temos que dar cabo a esse princípio. E eu sei que com isso, inclusive, a representação popular de estados como da Amazônia, ou do Nordeste, ou do Centro-Oeste, pode cair. E eu estou fazendo isso cortando na carne, porque o princípio que deu luz à nossa democracia, que nós inspiramos, é que tem que ser reduzido a termo. E o local do equilíbrio federativo não é na Câmara dos Deputados, é no Senado. Nesta semana que acabou, a Anvisa liberou
a venda de medicamentos com base em canabidiol, que é um elemento da maconha. Qual é a sua opinião sobre a decisão da Anvisa e essa decisão está de bom tamanho ou precisa ser aprofundada? A decisão é correta e deve merecer o nosso apoio, porque pessoas morrem hoje no Brasil por um preconceito absurdo. Nós não estamos falando com essa liberação do uso recreativo da maconha. Estamos falando do uso medicinal. Estamos falando para tratamento de uma centena de doenças, inclusive doenças dramáticas como câncer. Para o fim medicinal, nós temos que avançar de todas as formas. Então, tudo que a Anvisa está autorizando nesse sentido, e a Anvisa está mais avançada, lamentavelmente, que o próprio Congresso Nacional neste aspecto. Alguns países liberaram o uso recreativo da maconha. O mais conhecido aqui perto é o Uruguai. Nos Estados Unidos, que tem 50 estados, a metade dos estados já liberou de alguma forma o uso da maconha. O Brasil está pronto também para essa liberação do uso recreativo? Eu acho que nós temos que dar os primeiros passos em relação ao uso medicinal, como a Anvisa já estava apontando. Tem uma realidade no Brasil, Fernando, que a chamada guerra às drogas, as experiências de guerra às drogas, está aí o Rio de Janeiro, fracassou, não deu certo. Pode-se vir a pensar em alternativas às guerras às drogas mais adiante, mas eu acho que a medida que apoio e considero fundamental, urgente a ser adotada no momento, são as medidas que a Anvisa está já determinando nessa semana e os passos seguintes em relação a essas medidas que possibilite que o canabidiol seja utilizado medicinalmente. O uso recreativo da droga, da maconha, o senhor acha que ainda não é o momento de o Brasil adotar? Nós temos um conjunto de entraves que me parece que esse seria um tema para ser debatido mais detalhadamente, mais a fundo com a própria sociedade brasileira. Até, se fosse o caso, tema de plebiscito para ser resolvido. Mas isso não é um caso, acho que a sociedade brasileira ainda não aprovaria, ainda não está amadurecido bastante para autorizar o uso recreativo. Deixa eu aproveitar e perguntar de um outro tema correlato, de costumes, aborto. O senhor acha que a legislação atual precisa ser melhorada ou está boa do jeito que é? A questão do aborto tem que ser deixado bem claro que é uma questão que deve ser da governança da mulher. Nós temos um conjunto de questões de ordem religiosa, de ordem de costumes, de ordem de formação da sociedade brasileira, que nós temos que levar em conta para qualquer medida de descriminalização. Eu acho que a legislação brasileira tem que aprofundar no sentido de compreender a mulher vítima, a mulher que é vítima de abortos ilegais, como assim? Como vítima, e não como autora e como alguém que deve ser criminalizada. Estou entendendo que o senhor, então, é a favor de aperfeiçoar a legislação no sentido de ampliar o direito das mulheres de decidirem a praticar ou não um aborto. Ampliar, garantir na legislação o direito da mulher sem criminalizá-la, mas não a legalização do aborto. Não, em relação à legalização do aborto, eu acho que, embora seja um tema que deve ser decidido pelas mulheres, mas acho que a nossa legislação ainda não está, no meu sentir, eu vou dizer, é uma arrogância de um homem falar isso, no meu sentir ainda não está amadurecido. Segurança Pública, senador. Há um projeto anticrime patrocinado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vamos falar de 2 itens. Prisão após condenação em segunda instância. Sou a favor. Excludente de ilicitude. Sou contra. Por que um e outro? Primeiro, o seguinte, segunda instância nós temos que resolver e não precisa ser necessariamente no projeto do ministro Sérgio Moro. E eu também acho que a única forma de grandes corruptos, de ladrão rico ir para a cadeia no Brasil é com a segunda instância. O ladrão pobre, o ladrão de galinha, na primeira instância está na cadeia. Segunda instância só passou a ser debatido trânsito e julgado quando grandes empreiteiros ricos foram para a cadeia no Brasil. Então é bom que isso fique claro. Então, isso pode ser resolvido de diferentes formas, ou pela proposta de emenda à Constituição que está na Câmara dos Deputados, ou por uma proposta que eu acho a mais adequada, por uma proposta que defina o trânsito julgado no âmbito do Código de Processo Penal. Então,
me parece que é a melhor tipo de solução. Quanto à excludente de licitude, em um país... O que é para os nossos telespectadores o excludente de licitude? Pois então, excludente de licitude é ampliar o leque que já está previsto no Código Penal daquelas situações em que a autoridade policial pode usar de violência ou pode, inclusive, ensejar a matar, né, algum cidadão, né? Acho que a legislação penal brasileira já tem um rol claro do excludente de licitude. Não lembro do dispositivo do Código Penal de Código Salteado, mas lá já tem um rol estipulado das possibilidades de excludente de licitude. Ampliar isso, tratar fatores subjetivos como violenta emoção, em um país... No Rio de Janeiro tem tido em centenas, aumentou dramaticamente o caso de violência por parte das autoridades policiais. Nós temos o caso de Paraisópolis, tem o caso da menina do Rio de Janeiro. Temos centenas de casos em que abrir a porteira, escancarar a porteira excludente de licitude, em um país como este, é só vitimar os mais pobres, é só vitimar aqueles que menos têm, é só vitimar a população mais carente. Então, o excludente de licitude, como está na proposta do ministro Sérgio Moro, é um dispositivo autoritário e quase que cruel em um país com a diversidade, com os casos de violência que já tem. Senador Randolfo Rodrigues. Fernando. Muito obrigado por sua presença que aqui no Poder em Foco. E eu também quero agradecer aos telespectadores, a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT, Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui e desejo uma boa semana a todos.